Olá pessoal, eu sou a Tati e hoje eu vim falar com vocês a respeito de um assunto que gera muitas dúvidas: reforma e restauração. Afinal, qual é a diferença da reforma para a restauração? Quando eu devo fazer uma, quando eu devo fazer outra? Sempre vem me perguntar isso. Para começar, vamos falar sobre a reforma. A reforma, ela pode ser classificada de duas formas. Eu classifico normalmente a reforma como uma reforma preventiva e como uma reforma reparadora. Qual é a diferença entre elas? A reforma preventiva, a gente é aquela reforma que ela não tem problema nenhum e você está indo ali, de repente, de ano em ano ou a cada 2 anos, para dar uma geral naquela gaiola, botar um novo verniz, né? Na verdade, você não vai botar um novo, você vai aplicar um verniz por cima, você vai rejuvenescer aquele verniz e com isso você vai aumentar o tempo de vida útil. Porque nas lavagens, esse tipo de coisa, acaba que a gaiola infiltra a água, ela perde o brilho, ela arranha, né? É normal da gente botar na estaca, botar no carro, botar na parede, então ela acaba arranhando. Então essa reforma preventiva, ela vai dar aquele tapa e ficar com carinha de gaiola nova. A reforma reparadora é quando existe um problema, mas pode ser consertado na reforma e não na restauração. Por exemplo, a gaiola quebrou a coluna, mas está todos os pedaços, a gaiola está intacta, o que a gente vai fazer? A gente vai colar essa coluna, vai disfarçar esse quebrado e vai dar um novo verniz. A gente fez um reparo na gaiola sem precisar restaurar. Já a restauração é aquele momento que a gaiola ela precisa de rejuvenescer de forma integral. A gente pega uma gaiola com um problema ou não. Nem todas as gaiolas que são restauradas, elas têm exatamente um quebrado ou uma infiltração. A gente pega uma gaiola, tira tudo dela, praticamente a gente desmonta, deixa só o esqueleto da gaiola e tira todo aquele verniz antigo. Tem alguns vídeos falando sobre isso. Remove o verniz antigo, remove tudo que tiver de detrito, de sujeira, de marcas de água. Por exemplo, as infiltrações, elas só saem se você arrancar as varetas e tirar aquele branquinho que dá entre a vareta. Aquilo é uma infiltração. Isso só vai sair trocando as varetas. Nem toda restauração ela precisa tirar o verniz todo. Normalmente eu acho um pouco mais difícil não tirar o verniz, mas em algumas situações eu acabo optando por essa técnica por questão de finalização. A gaiola vai ficar um pouco melhor, talvez, se ela não tirar. Em quais situações seriam essas? Gaiolas de folha. Quando a gaiola não é uma madeira maciça, aquela madeira que você está vendo por fora é apenas uma folha de madeira e aquilo tem 1 milímetro, normalmente 1 a 2 milímetros, então é muito fininha. Na hora de retirar, o produto que a gente usa é muito forte, então aquilo ali pode agredir aquela folha e dar alguma deficiência na estrutura da gaiola. Isso se o verniz estiver bom, se ele não estiver amarelado, aí a gente consegue usar essa técnica. Fora isso, se o verniz estiver com problema, se não tiver jeito, a gente faz com mais cuidado, mas existe a possibilidade também de retirar. Mas não são todas as gaiolas que eu retiro o verniz todo. Isso vai de gaiola para gaiola, de cliente para cliente, técnica, idade da gaiola, defeito, se ela tem infiltração, se não tem. Então, às vezes eu acabo, se o verniz não estiver amarelado nessa situação, eu acabo optando por deixar ela apenas com a base do verniz, tirar onde tem necessidade e finalizar. Mas de qualquer forma é uma restauração. Aí a gente vai trocar todas as varetas, trocar gancho quando necessário, trocar o alumínio do fundo, nem sempre é necessário, tentando manter o máximo da originalidade da gaiola. Então isso é uma restauração, quando a gente restaura, quando a gente tenta deixar a gaiola mais perto do original, dando uma cara nova. Aí o cliente vira para mim e fala: mas minha gaiola vai ficar nova? Não, ela vai ficar restaurada. Ela está restaurada não significa que ela vai estar nova, porque existe uma carga em cima dela. Na gaiola nova, a gente consegue corrigir alguns defeitos que na restauração também talvez a gente não consiga. Um pontilhado, um friso, talvez a gente não consiga completar tudo que ela precisa. Mas óbvio que vai ficar muito boa, mas nova, a gaiola nunca mais vai ficar, ela sempre será uma gaiola restaurada. Então hoje eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e perguntando as dúvidas de vocês sobre reforma e sobre restauração. Separei algumas dúvidas aqui para poder estar trazendo essas informações para vocês. A primeira: toda gaiola pode ser reformada ou restaurada? Sim e não.
Reformada, se ela não tiver com nenhum quebrado, se ela não tiver com nada muito grave, ela pode ser reformada. Se tiver com algo muito grave, ela teria que ser restaurada. Mas toda gaiola pode ser restaurada? Pode. Eu não faço todas as gaiolas que aparecem para eu fazer, por algumas questões. Em especial, alguns gaioleiros não têm possibilidade de restaurar. Pelo fato da gaiola ser muito frágil, das varetas virem todas coladas, em especial algumas pessoas, eu não vou citar nomes, alguns gaioleiros em especial, colam todas as varetas, então nem toda gaiola eu restauro. Às vezes eu pego e passo raiva, então hoje eu prefiro recusar. O valor vai compensar? Nem sempre. Às vezes uma restauração ela sai mais caro que uma gaiola. Aí eu entro numa segunda pergunta. Vale a pena a restauração ou o valor fica perto de uma gaiola nova? Aí depende da gaiola nova. Se a gente está falando de uma gaiola de 3.000, vale a pena restaurar. Se a gente está falando de uma gaiola de R$100, não sei, talvez não compensaria. Mas a gente entra numa segunda questão, o valor emocional que essa gaiola tem. De repente, para mim, é uma gaiola que eu sei que encontraria ela por R$100, R$150, R$300, R$400. Mas para a pessoa, será que não existe uma carga emocional? Pego muita gaiola, foi do meu pai, foi do meu tio, essa gaiola tem 20 anos, eu peguei gaiola com 18 anos, eu tô aqui com uma de 20 anos. Então, às vezes, existe a carga emocional em cima do bem, ou simplesmente por luxo do passarinho, ele só canta naquela gaiola. Poxa, meu coleiro, você é muito coleiro, né? Meu coleiro só canta nessa gaiola, então eu preciso restaurar. Vai ficar uma gaiola nova? Não, mas às vezes fica melhor do que quando nova, sabe? Às vezes uma gaiola nova de 200, 300 reais, ela não vai dar o acabamento que a restauração vai dar. Óbvio que a restauração vai ficar mais cara, mas não vai chegar nisso. A questão do valor da restauração é muito por conta do que você tem que fazer. Então a gente pensa que a gente está fazendo 2 gaiolas, a gente tem que desmontar, remover aquele verniz. Às vezes eu levo 4 dias para remover o verniz todo de uma gaiola, machuca a minha mão toda. Então existe esse tempo que a gente precisa. A gente faz 2 gaiolas enquanto poderia estar fabricando 3, 4, 5, entendeu? Então por a questão do custo. Aí entrei numa terceira pergunta: qual o valor de uma restauração? Uma restauração hoje, 2023, eu fazendo, tá saindo na faixa de 800 a 1.000, dependendo da gaiola, e isso sem fazer as cabeças de puleiro. Se a gente fizer a cabeça de puleiro, sai mais caro. Então, a restauração, esse preço, a reforma depende do que tem que ser feito. Às vezes é só um verniz, às vezes é só um puleiro, então a reforma depende muito, então raramente eu estimo valores. Quarta pergunta: posso trocar fibra por inox? Normalmente não. Porque a fibra ela tem uma espessura normalmente de 1,6, isso a gente está falando de uma gaiola de coleiro, de 1,6, 1,7, enquanto o inox ele tem a espessura de 1,2, 1,1. Então normalmente o buraco ele fica muito mais largo do que o buraco da fibra, né? Outra pergunta que chegou para mim, que a pessoa é do estado de São Paulo e ele queria fazer uma restauração comigo. Então, gente, isso cai numa questão muito complicada. A gente vai expor essa gaiola a transporte, de repente, eu não sei como que essa pessoa vai embalar, de repente ela vai sair de um jeito lá, vai chegar de outro aqui, porque correio não tem parâmetro, o céu é o limite para eles, então eles cagam tudo mesmo, e isso é muito complicado. Normalmente eu não pego reforma ou restauração de outros estados. Mas a gente tem um plano para o ano de 2024, de repente lançar um curso para ensinar o pessoal, porque fazer gaiola muita gente ensina, restaurar nem tanto. Então, tenho alguns conteúdos no YouTube ensinando, mas a gente pensa assim, em fazer um curso, ou de repente conseguir um patrocínio de uma marca, quem sabe. Estamos pensando nisso para poder botar isso para frente. Aí sim, auxiliar outras pessoas e ter como eu indicar uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Maranhão, que às vezes aparece. Quando saber que eu preciso fazer uma reforma? Bem, no caso da reforma, você pode fazer uma reforma preventiva.
2 anos, depende muito do passarinho que tá morando dentro. Por exemplo, eu tô com um trinca-ferro neném, hoje o Pumba tá com 1 ano e 2 meses, eu já reformei a gaiola dele 2 vezes, porque é uma gaiola que leva muita água, toda hora a gente lava fundo 3, 4 vezes por dia, porque se botar papel ele puxa, se deixar fezes ele pode ter contato e fazer uma doença, enfim. Eu já reformei ela 2 vezes. Então, depende muito do passarinho, depende do seu uso. Ah, é uma gaiola só para torneio, que você só usa final de semana, uma vez por semana, nos domingos? Pode fazer a cada 2 anos. É uma gaiola de uso habitual? Eu acho que a cada 1 ano. Mas chega uma hora também que a reforma não funciona mais. Porque a gente pensa que a gente dá verniz por cima daquela vareta. Então, a gente coloca tanto verniz, né? Reforma 2, 3 vezes, 4, coloca tanto verniz que as varetas ficam muito empapuçadas. Então chega uma hora que vai ter que restaurar. Vai ter que tirar todas as varetas, tirar aquele verniz e começar tudo do zero. Se for uma gaiola boa ou se não for. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Reforma depende muito, a restauração depende muito. O valor agregado pode não ser um valor tão baixo, dependendo do material que você tem em casa, da gaiola que você tem em casa. Mas eu acabo sendo um pouco linguaruda, né? Eu sou muito conhecida por isso, pelos clientes chegarem para mim com o produto e eu falar, olha, para mim não vale a pena, entendeu? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas cada um conhece o seu bolso. Primeiro eu pergunto, existe valor emocional agregado? Foi de alguém que já morreu? É presente, lembrança de infância? Se não, compra outro, é melhor, entendeu? Então vai muito da pessoa, se compensa ou não, vai muito do cliente e é isso. Espero ter ajudado e esclarecido essa dúvida para vocês.